Quando foi que conversar virou algo tão difícil? Quando foi que escutar passou a ser perda de tempo? Quando foi que reconhecer um erro virou humilhação e não um gesto de maturidade? Quando foi que sustentar um diálogo virou problema de ego? Pois é, isso não é evolução, isso é infantilização. Esse fenômeno tem acontecido com as pessoas. Eu acho que todo mundo, se fizer uma retrospectiva mental, vai notar que existem momentos que a gente está agindo não para cultivar relacionamentos, não para cultivar as amizades, não para cultivar as conexões, e sim com a ilusão de ter domínio sobre o outro. Além de infantilização, é fugir das responsabilidades emocionais. Esse tipo de ação que está acontecendo muito está mais para que as pessoas queiram proteger de seus direitos emocionais sem assumir os seus deveres internos, com aquilo que realmente você quer. E a coisa está tão complicada que eu percebo que as pessoas não sabem exatamente o que elas querem. Elas acham que querem. Falam assim, eu quero uma pessoa, faz uma lista de adjetivos, a pessoa tem que ser assim, assado, cheio de normas para as outras pessoas, sem assumir, se achando no direito de ter isso, sem assumir para si próprio uma atitude condizente, sendo que as próprias pessoas não são aquilo. E elas mesmas não fazem isso. Elas querem uma coisa que elas não oferecem. E não oferecer não é porque eu tenho que ser doadora das coisas. Não. Quando foi que a gente se perdeu de conseguir resolver as coisas? Resolver as questões da vida, o dia a dia. Por isso que eu falei da infantilização, porque é isso que está acontecendo, as pessoas estão regredindo. Elas só copiam as outras pessoas, elas não assumem. E aí querem, eu quero viver com uma pessoa assim, eu quero uma vida maravilhosa, eu quero ter momentos maravilhosos na minha vida. Mas o que você faz para isso? O que realmente você tem feito para você ser essa vida maravilhosa para você mesmo? Para você ter aquele suprimento interno de consciência, de inteligência, de ações assertivas. Não é manipulação, não. Não confunda nada disso com manipulação. Eu vejo assim, normalizar falta de respeito, falta de educação. Eu, sinceramente, eu não me acostumo com uma pessoa que, por exemplo, tem um contato com ela e ela não se descreve. A gente está falando das ações, mas qual é o custo disso? O custo disso, em geral, são relações rasas, são insatisfações constantes, são conflitos que não se resolvem, ou então mal resolvidos, e também aquela solidão disfarçada de autonomia. Muita gente fala que tem solitude, mas solitude é algo muito mais profundo do que você achar que fala assim, eu tô bem sozinho, eu me resolvo, sendo que o ser humano é um ser social. Tudo bem, não tô falando só de relacionamento romântico, amoroso, assim, entre pessoas que querem ser casais. Não, com família, com amigos, com pessoas que você trabalha. E o pior, como existe uma tendência de se iludir, as pessoas chamam liberdade aquilo que, na realidade, é uma dificuldade de criar vínculos. Porque criar vínculos exige responsabilidade emocional. E a pessoa não quer isso. E as pessoas não querem se dar muito o trabalho dessa responsabilidade emocional. E acha que isso não é importante. Sendo que, se alguém não tiver responsabilidade emocional com essas pessoas, elas não vão gostar. Elas não querem serem tratadas de forma ruim. Elas não querem serem tratadas de qualquer jeito, mas elas tratam de qualquer jeito. E aí que está o enigma das escolhas. Porque quem não decide, já está decidindo. E aí fala assim, eu não encontro uma pessoa. As pessoas estão muito difíceis. Mas às vezes ela não percebe que ela também está tornando a vida do outro difícil. Se você quer sair desse ciclo vicioso, é necessário que você escolha tomar a decisão de se transformar. E não ter medo de se transformar.
Se você não decide se transformar, você está decidindo que a vida vai decidir por você. Então, você não tem autonomia, você não tem liberdade, você só está sendo escravo da sua preguiça, do seu comodismo. E isso é que te faz infeliz, porque você não quer escolher. Só que quando você não escolhe, sempre tem alguém que vai escolher. Sempre a vida vai escolher por você. Então você está à deriva. É isso que você quer? Ser um joguete da vida? Porque é isso que você vai virar. Se você quer assumir a sua própria vida, a sua própria consciência e as suas próprias decisões, me segue aqui. Porque chique é ter paz. Quando foi que conversar virou algo tão difícil? Quando foi que escutar passou a ser perda de tempo? Quando foi que reconhecer um erro virou humilhação e não um gesto de maturidade? Quando foi que sustentar um diálogo virou problema de ego? Pois é, isso não é evolução, isso é infantilização. Esse fenômeno tem acontecido com as pessoas. Eu acho que todo mundo, se fizer uma retrospectiva mental, vai notar que existem momentos que a gente está agindo não para cultivar relacionamentos, não para cultivar as amizades, não para cultivar as conexões, e sim com a ilusão de ter domínio sobre o outro. Além de infantilização, é fugir das responsabilidades emocionais. Esse tipo de ação que está acontecendo muito está mais para que as pessoas queiram proteger de seus direitos emocionais sem assumir os seus deveres internos, com aquilo que realmente você quer. E a coisa está tão complicada que eu percebo que as pessoas não sabem exatamente o que elas querem. Elas acham que querem. Falam assim, eu quero uma pessoa, faz uma lista de adjetivos. A pessoa tem que ser assim, assado, cheio de normas para as outras pessoas, sem assumir, se achando no direito de ter isso, sem assumir para si próprio uma atitude condizente, sendo que as próprias pessoas não são aquilo. E elas mesmas não fazem isso. Elas querem uma coisa que elas não oferecem. E não oferecer não é porque eu tenho que ser doadora das coisas. Não. Quando foi que a gente se perdeu de conseguir resolver as coisas? Resolver as questões da vida, o dia a dia. Por isso que eu falei da infantilização, porque é isso que está acontecendo, as pessoas estão regredindo. Elas só copiam as outras pessoas, elas não assumem. E aí querem, eu quero viver com uma pessoa assim, eu quero uma vida maravilhosa, eu quero ter momentos maravilhosos na minha vida. Mas o que você faz para isso? O que realmente você tem feito para você ser essa vida maravilhosa para você mesmo? Para você ter aquele suprimento interno de consciência, de inteligência, de ações assertivas. Não é manipulação, não. Não confunda nada disso com manipulação. Eu vejo assim, normalizar falta de respeito, falta de educação. Eu, sinceramente, eu não me acostumo como uma pessoa que, por exemplo, tem um contato com ela e ela não se descreve. A gente está falando das ações, mas qual é o custo disso? O custo disso, em geral, são relações rasas, são insatisfações constantes, são conflitos que não se resolvem, ou então mal resolvidos, e também aquela solidão disfarçada de autonomia. Muita gente fala que tem solitude, mas solitude é algo muito mais profundo do que você achar que, fala assim, eu tô bem sozinho, eu me resolvo, sendo que o ser humano é um ser social. Tudo bem, não tô falando só de relacionamento romântico, amoroso, assim, entre pessoas que querem ser casais. Não, com família, com amigos, com pessoas que você trabalha. E o pior, como existe uma tendência de se iludir, as pessoas chamam liberdade aquilo que na realidade é uma dificuldade de criar vínculos. Porque criar vínculos exige responsabilidade emocional. E a pessoa não quer isso. E as pessoas não querem se dar muito o trabalho dessa responsabilidade emocional. E acha que isso não é importante.
Sendo que se alguém não tiver responsabilidade emocional com essas pessoas, elas não vão gostar. Elas não querem serem tratadas de forma ruim. Elas não querem serem tratadas de qualquer jeito, mas elas tratam de qualquer jeito. E aí que está o enigma das escolhas. Porque quem não decide, já está decidindo. E aí fala assim, eu não encontro uma pessoa. As pessoas estão muito difíceis. Mas às vezes ela não percebe que ela também está tornando a vida do outro difícil. Se você quer sair desse ciclo vicioso, é necessário que você escolha tomar a decisão de se transformar. E não ter medo de se transformar. Se você não decide se transformar, você está decidindo que a vida vai decidir por você. Então, você não tem autonomia, você não tem liberdade, você só está sendo escravo da sua preguiça, do seu comodismo. E isso é que te faz infeliz, porque você não quer escolher. Só que quando você não escolhe, sempre tem alguém que vai escolher. Sempre a vida vai escolher por você. Então você está à deriva. É isso que você quer? Ser um joguete da vida? Porque é isso que você vai virar. Se você quer assumir a sua própria vida, a sua própria consciência e as suas próprias decisões, me segue aqui, porque chique é ter paz. Vai por mim.